Às vezes, a gente demora para perceber, mas existem relacionamentos que deixam de ser abrigo e começam a nos desgastar por dentro. Relações que, no lugar de cuidado, trazem tensão, dúvida, culpa, um cansaço que não cabe mais em palavras. E quando isso acontece, a vida ela pede um olhar mais honesto, né, sobre o que estamos vivendo. Hoje, a nossa conversa é sobre esses sinais que a gente muitas vezes ignora, sobre perceber como a dinâmica vira tóxica quando o amor se perde no meio do excesso de esforço e quando insistir já não faz mais sentido. Mas também é sobre recomeço, né? Sobre entender que o fim de uma relação, ela não é fracasso, ela é oportunidade de recuperar a própria voz, o próprio valor e o próprio ritmo. Vamos explorar nessa conversa hoje como reconhecer esses padrões. Um passo difícil, mas profundamente libertador. Olá, mulherada, tudo bom? Hoje a gente está com a Irlânia e a gente vai falar sobre relacionamentos tóxicos. Mas antes da gente conversar, antes da gente começar esse papo, não deixa de seguir a gente lá no Instagram, né? Simplifica Lifestyle. Segue a gente também no YouTube, ativa o sininho e vambora. Vamos lá, Irlânia? Olá, tudo bem? Tudo bom? Irlânia é psicóloga, né? E você atua muito nessa parte de relacionamentos tóxicos. Como que começou você nesse mundo assim de relacionamentos? É interessante que na psicologia as coisas vão chegando pra gente, né? Uhum. Eu lembro que em 2016 eu estava no consultório e naquele dia eu atendi 10 pessoas. E no final do dia eu fiquei refletindo sobre as coisas que apareciam na clínica, né? O que Uhum. chegou pra mim. E eu fiquei vendo padrões repetitivos de 8 das 10 pessoas que eu atendi. E aí eu pensei sobre prende seu cabelo, esse batom você não vai usar sozinha, essa prima não é para você andar, essa roupa você só usa comigo. E eu comecei a pensar sobre o conceito de ciúme, controle. Uhum. Falei, será que é só isso? E aí eu fui pesquisando até que eu cheguei na Lei Maria da Penha. Uhum. E aí quando eu cheguei na Lei Maria da Penha e vi os tipos de abuso, as violências, eu falei, uau, até eu vivo isso aqui. Até o Até eu. momento aqui já Até aconteceu. eu, acontece comigo também. E aí, o primeiro passo é pensar que a nossa sociedade está abusiva, Uhum. nós somos violentos em nossa comunicação, e pensar numa sociedade que a maioria das famílias são geridas por mulheres, por que que a gente passa padrões de controle e domínio para os outros? Uhum. Então, essas reflexões eu comecei a pensar sobre muito mais uma reeducação familiar Uhum. do que uma culpabilização do outro. Porque Sim. se eu sou vítima, eu não posso fazer nada. Eu tenho que esperar alguém vir me defender, né? Sim. Então, eu pensei sobre isso e desde então eu venho fazendo esse trabalho. E o meu trabalho é conscientizar as pessoas sobre identidade. Porque até eu tenho 39 anos e a minha mãe, ela tinha uma creche, eu trabalhava na creche com a minha mãe, então perpassava as famílias, os tipos de família, uma mãe que grita demais, um pai que vem com controle impulsivo. A gente tinha, meu pai sempre foi líder religioso e minha mãe também, e aí a gente tinha as dimensões da igreja, e a igreja que eu fui criada, né, até 24 anos eu pertenci lá, as mulheres não falavam. E usava-se um texto de dizer, mulheres falam em casa. Então a gente preparava tudo, a gente preparava o ambiente, a gente fazia tudo, a gente preparava, não era slide, né? Era Uhum. as películas, né, para Sim. passar no retroprojetor, mas a gente podia cantar, mas ficar em pé para falar a gente não podia. E hoje é curioso que ainda é assim. E ainda assim, na igreja, nas religiões em si, a gente ainda não olha para a saúde mental, a gente não olha para os relacionamentos e às vezes a gente coloca tudo na conta de Deus. Sim. Deus tem que fazer, Deus vai fazer, só que a gente precisa conversar. Porque quando a gente é criança, a gente chega numa família e tudo que a gente faz ali é o que disseram pra gente que a gente ia fazer. Como vai Uhum. sentar, como vai andar, como vai. Agora, quando a gente é adulto, a gente tem que começar a escolher o que vai fazer, como quer falar, como quer conversar, se naquela hora você tem que conversar. Então, é muito mais um processo de reeducação do meu eu, e aí eu estava dizendo, né?
na creche com minha mãe, na igreja com os pais líderes religiosos. E aí eu não sabia quem eu era. Foi perdendo ali a identidade. E aí eu sou o que a escola diz que eu sou, o que minha mãe diz que eu sou, o que a família diz que sou. E aí eu quero sair, então eu vou fazer uma faculdade, eu vou me estabilizar no mercado, eu vou ter uma profissão para eu ter dinheiro e ter independência. Mas que horas essa independência vem de uma pessoa que não tem identidade? Se eu não sei quem sou, qualquer caminho serve, como diz a Alice da País da Maravilha, né? E aí eu passo por essa busca de sempre olhar para o outro, para o olhar do outro, a cara do outro, para dizer se eu estou indo bem. E se eu não estiver indo bem, eu tento pertencer, porque é uma necessidade humana pertencer. Todos nós precisamos de pertencimento. E quando a gente não pertence, tendo em vista que o tempo todo, até a vida adulta, a gente quis pertencer, a gente se acha indigno, escasso, falível, e com isso a gente vai sempre vivendo distanciado de quem realmente somos. Porque fica com aquela vontade de se auto-validar, né? E isso acontece tanto por parte do homem quanto por parte da mulher? Ou você acha que é muito mais voltada para a mulher? Então, o homem ele é criado como um herói, né? Então ele vê carrinhos, robôs, super-heróis, brinca de bola. É interessante quando a gente vai numa festa de criança e as crianças estão no parquinho com animação, a gente não fica puxando o menino para ajeitar o cabelo dele, ajeitar a roupinha. A gente deixa ele, vai, meu filho, vai pra vida, corre. A menina não, a menina tá brincando, mas peraí, olha o seu laço. Não. Aí você fica ali ajeitando aquela criança. Pra se enquadrar nesse lugar. Mas tem uma coisa, você viu Titanic, não viu? Eu vi Titanic. E Titanic, ele é muito interessante que ele traz muitos conceitos pra gente, né? De uma mulher que tem que pertencer, de uma mulher que a mãe é falida e encontra um homem independente desse homem para sustentar e trazer o sustento para ela, porque o pai morreu e deixou muitas dívidas. E aí ela fica ali naquele lugar e a mãe aperta, né, os partilhos dela para ela caber ali. E é interessante que quando ela tá apertando, ela tá dizendo, não encolhe, seja o que o outro quer, pertence à sociedade, né? E quando ela vai para um café da tarde, ela vê uma menininha pequena, a mãe ensinando como se portava na mesa no chá. E aí ela vai ajeitando a toalha ali direitinho, tudo no lugar. E ela olha e ela fala, nossa, essa menina vai ser eu. E ela levanta daquela mesa e ela vai até o Jack e fala assim, eu vim fazer a minha vida valer a pena. Porque aquela vida na mesa, com tudo no lugar, a gente precisa se perguntar se é isso mesmo que a gente quer pra gente. Se é isso que a gente quer que a sociedade, as mídias sociais, a família, a religião, está dizendo que eu tenho que ser. Isso é importante, porque se nunca eu descubro, eu vou morrer com eu poderia, se eu tivesse feito, eu gostaria. E sabe o que é pior? Tem uma inveja que acontece nas nossas matriarcas, né? Que é assim, ó, elas não tiveram direito de nada, elas não puderam nada. E quando a gente dá passos para seguir, em vez de elas falarem, vai, tô com você tá sendo a vida que eu não consegui dar. Não, fica aqui. Segura. Mulher é assim. Você tem que ser respeitosa, doce e recatada do lar, né? Sim. Mas é uma inveja. Como? Porque na minha época... a gente escuta muito isso, né? Nossa, mas na minha época, mas a gente tá em outra época. Outra época. E como é importante, né? Até a gente tá aqui sentada falando, né? Disso. Eu falo que eu tô honrando a minha mãe aqui, né? Minha mãe foi muito silenciada. E a minha mãe, ela é pianista, cantora lírica, cantou no Teatro Municipal do Rio, mas ela só canta onde convidam ela para cantar. Porque ela aprendeu que ela tem que ficar nesse lugar de passividade. E aí eu falo assim, mãe, bora! Vai, você pode, porque ela abre aqui, ela começa a cantar, ela estoura essa sala com o agudo dela. Só que assim, tem que ter uma permissão. E essa permissão nunca vem do meu centro interno. Sempre vem do outro. A gente precisa. Você falou isso e assim, uma verdade, né? Eu vejo, olhando assim a gente agora, a nossa geração, às vezes a gente precisa olhar lá para trás e falar, não, vai, você consegue. Né? Isso vem muito mais da gente do que da outra geração de empurrar a gente. De falar, não, vai lá, vai acontecer. Assim, graças a Deus eu tenho uma família que me faz isso, né? Mas não é a normalidade, né? A normalidade é mais segurar.
segura, protege, castra, né? É interessante isso porque você falou dos homens, né? No sábado eu estava, no domingo, eu saí do Método CIS, um treinamento de inteligência emocional, e aí eu pedi o Uber, o cara do Uber veio e ele começou a falar, né? Ele era hiperativo, ele falou que tem TDAH e tal. E aí ele estava dizendo que na família dele, a família disse que ele tinha que ser engenheiro. E que ele fez engenharia, trabalhou 9 anos embarcado. E um dia ele estava no navio e ele falou: que vida é essa? Espaço confinado, eu fico aqui 15 dias. Ele foi na casa do pai e da mãe e falou assim: aqui ó, engenheiro eu sou, toma para Pronto. vocês o diploma, agora eu vou fazer outra coisa. E aí ele disse: eu trabalho de Uber, eu trabalho com criptomoeda, eu trabalho com investimento, eu trabalho com publicidade, mas eu não sou engenheiro, eu não vou ficar confinado. E eu fiquei pensando no TDAH, que é Sim. criativo, que é expansivo, que tem dificuldade com regras, ficar num lugar para agradar o pai e a mãe. Que loucura! E que loucura mesmo! E essa pessoa, às vezes pela falta de sentido na vida, de ser quem nasceu para Ele ia ser, viver lá, ele preso. pode se matar. Porque a Uhum. gente vê no espaço confinado as pessoas com esse lugar, né? Eu sou Uhum. bom, minha É. mãe e meu pai palminhos do WhatsApp pra mim, tá dizendo que eu sou perfeito, Sim. mas em mim eu tô sempre sentado na cadeira errada. E é ruim quando você tem esse sentimento, né, da cadeira que eu não deveria sentar. Essa cadeira não é minha. E por muito tempo eu passei a vida assim, parecia que eu tava o tempo todo com a bolsa no ombro, pronta para ir. Sabe? Uhum. Aí eu tentava colocar, não Não, podia. peraí, Para vovô, essa, volta aqui. não pode. E aí é difícil você fazer esse caminho, mas é um caminho fundamental ser feito. Porque é só aí que você realmente descobre quem é. A gente fala muito de relacionamento tóxico, relacionamento amoroso. Existe um relacionamento sem ser amoroso tóxico também? Sim. Assim, de familiar, de amigo. A gente vai entrar na parte de relacionamento Uhum. amoroso. Mas, assim, foi uma dúvida que me surgiu agora. Existe esses relacionamentos também? Sim. Eu tive uma mãe que eu atendi ela por um tempo, uma criança de 4 anos, que ela tinha uma mecha branca como a minha aqui Uhum. e vitiligo aqui no olho. Quando eu cheguei para atender a criança, eu olhei aquela criança e eu falei: que loucura, gente. Aí eu falei: mãe, eu preciso que você vá no pediatra e vá no dermato para dar uma olhadinha, porque eu acho que esse cabelo branco também é vitiligo. Mas a gente vai fazer o processo terapêutico. Eu sou psicopedagoga também, ele foi para mim com dificuldade de fala, de escrita, de pega ali. E aí ele foi para mim, e aí eu falei isso para a mãe, ela foi fazer uma avaliação, ele não ia fazer um tratamento assim. E aí ela foi no dermato. Aí o dermato falou assim para ela: não, não, fez avaliação lá, tá tudo certo. Vou passar a pomadinha aqui, uma substância, vai fazer na farmácia de manipulação e vai. É, pode ficar tranquila que na adolescência, se o vitiligo aparecer, a gente resolve, a pele dele vai voltar à coloração. Aí eu falei: mãe, você pode vir aqui? E aí, conversando com ela não trouxe ele, eu vi o quanto que ela colocava na vida daquela criança algo que ele não era. Ela Gente. colocava um projeto naquele menino de perfeição, de... Primeira coisa que eu fiz foi anamnese com ela para entender, e ela falava: ele é muito simpático, ele é educado, e ele fala, e ele... E aí, quando eu vi a criança, que eu fiquei tentando responder as coisas com ele na interação, Ele não era não era o daquela filho forma. dela, era outra coisa. E ela projetava aquilo. Ela projetava. E aí, como resultado dessa pressão, a nossa pele é o maior órgão do corpo. E quando essa pele começa a brotar, né, psoríase, vitiligo, o que está acontecendo internamente que eu Então estou tem perdendo algo por trás, por né? trás? E nela, eu tive essa conversa com ela, ele não ficou comigo, mas eu falei: eu sugiro que ele faça um processo terapêutico, mas que você faça, para você lidar com o seu filho real. E elas aceitam? Ela aceitou. Que Nesse bom, caso, ela né? aceitou. Mas percebe o quanto que é a palavra abuso, né? Abuso, ir além do uso. Quando eu sou esposa e eu tenho que ficar no lugar de mãe, eu estou numa relação abusiva. Se eu estou com a minha mãe quer que eu seja mãe dela, eu sou abusiva. Quando eu tenho um patrão e eu não tive pai e eu coloco patrão, eu estou abusando dele. Porque Porque usa para um fim que não que é, não é. não é aquele. E aí nessa relação de abuso, percebe que quando eu cuido ou me relaciono com meu patrão como se ele fosse meu pai, eu espero coisas que ele não pode me dar.
E eu me magoo por idealizações que não tem que acontecer. É esperar do outro aquilo Que não é possível. Não é possível e não é pertinente naquela relação. Então, muitas das coisas que a gente vive é muita coisa que a gente também idealizou, projeta no outro. Eu atendi uma família que eles são uma família coparental. Eles se uniram só para ter filhos. Então, eles fizeram uma inseminação artificial, são amigos de escola. E aí, eles decidiram, no primeiro momento da gravidez, dos primeiros meses da criança, eles morarem na mesma casa, mas Sim, família cada um. coparental. Só que não. A barriga começou a crescer, o bebê nasceu, ela amamentava. E aí ela esperava desse sujeito o marido. E ele não podia dar. Até porque ele era um homem gay. Então, assim, mas ela tinha brigas horríveis com ele, horríveis. E aí eu falei pra ela, eu sinto muito, mas você tá trazendo pra ele um marido que ele não te prometeu ser. Ele não prometeu. Ele prometeu ser um pai para que vocês pudessem ser pais. Mas é só isso que vocês se unem, é só nisso que vocês se unem. E aí foi interessante que eu comecei a trabalhar com ela, esse lugar, né? E eles separaram de casa, foi importante para ela poder dissociar, mas eles conseguiram resgatar a amizade. A amizade. Porque chegou um ponto que ele não falava mais com ela, porque realmente era difícil. Porque ela gritava e ela surtava e ela jogava coisas, ela queria ser ouvida. Na verdade, era a criança dela, birrenta, na verdade, né? ela queria, assim, naquele momento que ela estava grávida, ter um marido, né? Era o momento, assim. Ela não conseguiu conceber isso, que ela não era um marido, né? Que era o amigo dela. E deve ser difícil também, né? Mas acho que tem que ter maturidade pra ter esse tipo de relacionamento. A nossa mente já desmente, né? E a mente, a gente tem o que acontece, o real, a gente tem um imaginário e a gente tem ainda as memórias contadas. Então e às vezes a gente faz um mix de tudo, né? Tem aquele ditado que diz assim, quem conta um ponto aumenta um ponto, não é isso? Quem conta um ponto aumenta um ponto. A história, ela aconteceu, mas o que eu vou criar a partir daquilo ali? E assim, de repente ela viu, por exemplo, eu quis dessa forma, meu amigo e tudo mais, mas naquele momento ali, eu queria um marido. Porque o padrão das mulheres grávidas é isso, e aí ela acabou projetando nele. O hormônio, tudo deve ter sido uma grande loucura, né? Agora a gente trazendo para relacionamentos, esse abuso, como que a gente traz, assim, como a gente diferencia? O que são conflitos? Porque relacionamento, eu acredito que tem conflito, né? Relacionamento de amigos, de mãe, pai. E quando começa esse relacionamento se tornar abusivo? Na verdade, tem relacionamentos que já começam no abuso, né? Às vezes você tá num lugar e alguém fala pra você assim, tá vendo? Fulano chegou, seu número, sua cara, combina com você. E aí, nós somos sugestionáveis, todos nós, né? Quanto mais autoconhecimento a gente tem, menos sugestão a gente aceita. Mas se você não se conhece, você vai cair na sugestão. E a pessoa olha e ela já apaixonou. O que é paixão? Paixão vem de patos, de patologia, que vem de doença de vista, cegueira. Meu Deus, né? eu tô descobrindo agora aqui, ó. A Marília Mendonça vai cantar Me apaixonei pelo que eu inventei de você. Então eu tô ali, alguém disse que aquilo era bonitinho, que aquilo era pra mim, e eu comprei o BO pra mim. E aí eu não vi, porque a paixão, ela vem ser algo fisiológico, que eu vou ter hormônios e neurohormônios ali retroalimentando em mim a afeição pelaquele outro. Então ela vai durar de 12 a 48 meses. E aí eu tô apaixonada. Bom, né? Geralmente a gente fala, quer casar? Casa com 2 anos, porque aí o feitiço... Já foi, o feitiço né? Já acabou, casei com 3, tá tudo certo. E aí você olha pra pessoa, seu número, aí você olhou, caiu, né? O golpe tá aí, quer quem quer, caiu no golpe. Caiu, foi. E aí você começa a se relacionar, o sujeito não é alguém que você gostaria, mas você tá apaixonado, então você não tá vendo aquilo ali. Você tá ali, ele é assim, não, porque no começo, porque... E tem uma coisa que eu vejo muito na fala, uma pessoa começa a namorar, termina. Começa a namorar, termina. Aí alguém vira e fala assim, mas você também é difícil, hein? Você não fica com ninguém. E aí ela, pra provar talvez pro outro, ela fala, agora eu vou ficar. Agora eu vou ficar. Que deve ser um grande erro, né? Aí eu pago a vida, né? Porque é isso. Mas eu atendi uma moça
que ela conheceu um cara numa balada e no terceiro dia de encontro, ela chegou perto dele, entrou no carro e ele estava nervosíssimo porque ela atrasou. E aí ele gritava no carro e socava o volante e Gente, tal. E aí ela disse que ficou assim dentro dela, que eu tô ela veio fazendo? de uma relação, de uma casa onde não tinha amor, não tinha homens. E ela falou assim: meu Deus, ele me ama, ele gosta de mim. Olha como ele está expressando a virilidade dele do amor por Gente, como mim. que o olhar é diferente, né? É diferente. Eu já ia sair correndo, ia falar que chega, tchau. Mas é interessante, né? E aí, quando ela chega para mim, eu fazia parte de um projeto, eu atendi na comissão da OAB de vítima de violência doméstica, e ela chegou para mim por lá. E ele tinha feito a mesma coisa que ele fez no volante 3 anos depois com ela grávida, e ela perdeu o filho. Meu Deus. Então, assim, e o sonho dela era a maternidade, e do jeito que foi a violência, ela também perdeu o útero. Então, ela chega destruída. Destruída. Tudo porque ela não identificou Os que o sinais. soco no volante era abuso e violência. Nossa, e você falou da paixão, né? Desse começo ali. Muitas coisas a gente, de modo geral, gente, que eu falo, né? Vai ignorando ali. Ah, só ficou nervoso, né? A pessoa socou. Ah, mas é porque ele tava nervoso. E vai deixando, né? Uhum. Vai ali ignorando aqueles sinais, vai deixando passar. Tem sinais que eles não vêm antes do casamento. Interessante também. Eu atendi uma moça que ela casou e tudo bem, tudo perfeito, ele é um cara super simpático, né? E aí é um perfil muito narcisista, porque o narcisista ele só captura a personagem para encenar no filme dele. Ele é o autor principal, ele é o roteirista, ele é E a tudo, o pessoa ali diretor, é uma. e a pessoa vem só pra. E tem que ser bonita, cheirosa, falar bem, tem que e fala bem, mas também não se importar quando ele fala chega, agora acabou, né? E Nesse ela nível. vem para essa relação e fica ali. E aí foi tudo lindo na relação, casaram. Na hora de tirar a foto no bolo, ele agarrou no braço dela e falou assim: agora você é minha, as coisas vão mudar. Aí ela, naquela emoção, porque você tá ali, muitas coisas para fazer, ela soltou, vamos tirar foto. Só que ela não sabia o que esperava por ela. Sim, são coisas inacreditáveis, né? Inacreditável. E parece que em alguns casos, alguns não, muitos casos que eu já atendi, que inclusive a família não acredita porque o sujeito continua performando Sim. na família. E essa performance é uma curiosidade minha. Talvez acontece já no início, ele já identifica assim, olha, eu não vou me mostrar agora, eu vou conquistar, vou casar e agora, a partir desse momento, nesse caso, né, que você falou, aqui agora começa. Agora ela é minha, de fato, assim. Tem talvez isso, né, o narcisista. Sim. E o narcisista ele fica com você enquanto você participa do filme dele do jeito que ele gostaria. Depois, como você é só um personagem, ele troca você. Eu atendi uma moça que o cara era um líder religioso. E é interessante porque a série Bom Dia, Verônica, ela traz a primeira parte, que é de violência doméstica, numa delegacia. E na segunda temporada ela traz um líder religioso que faz um processo de cura. Eu cheguei a ver alguma coisa assim, não vi Que essa leva as mulheres e abusa delas sexualmente. É interessante assistir, né? Porque o narcisista, ele vai ocupar lugares importantes, porque para ele é o mulherão, o carrão, a vidona, a perfeição, o grandão. E ele vende isso, Ele né? vende isso. E aí você vai estar com essa pessoa, você vai perceber que nunca você não consegue penetrar. Sabe quando você vai toque, 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 mora alguém aí dentro? Não mora ninguém ali dentro. Porque Só ele mora esse lugar personagem. da grandeza, né? E aí essa moça, ela estava há 14 anos de casada. Ele era líder religioso e todo sábado de tarde, há 14 anos, eles tinham um momento de deitar, de ficar vendo um filme, de tal, e ela deitava aqui nele e ele dava carinho nela e falava: como foi sua semana? O que Deus falou com você? Quando ela chegava na igreja, ela percebia no púlpito tudo que Deus falou com ele, que na verdade usou ela para ouvir, né? Deus falava com ela trazia para ele na hora de pregar. Quando ela percebeu, 14 anos depois, ela começou a não falar. E ele parou de ouvir Deus e ele foi ficando com raiva.
porque ele tinha que ter a mensagem de Deus. E Sim. como que ela não passa para ele? E aí ele começou a ser agressivo. Nisso, ela descobre que ele tem 5 amantes. Gente. Porque é isso, né? O narcisista, ele precisa de muita energia para se alimentar. E de muita, talvez não validação, né? Mas de muitas pessoas ali pra estar Venerando venerando. ele. Porque ele tem um poder que captura, né? A gente está com um caso aí na mídia agora de um sujeito que é masculino e tal, e que ele capturou ela, e aí tem uma coisa, né? Que é assim, você tá vendo como eu sou enorme, que eu sou grande? Tô com você. Você foi Eu sou. felizarda, né? Olha, você foi escolhida por mim. E aí minha necessidade de pertencer, eu falo, caramba, realmente, o cara tem 500 mil seguidores, ele tá comigo. É. Só que só você sabe que você passa, né? E assim, uma coisa que eu ia te perguntar, todo narcisista, necessariamente ele é agressor, o agressor, a pessoa que vai agredir, ele é narcisista, tem essa correlação ou não tem nada a ver? Não, todo narcisista, ele é agressor. Mas assim, físico, não, Não, né? não. Não. Nós temos o arrogo, né, que a gente chama na terapia do esquema, arrogo puro, que é aquela pessoa que tem direito. Ela foi criada assim, meu filho, você é o mais bonito, você é o mais inteligente da escola, você é o mais, você é o mais ou você é o mais. Quando qualquer relação que diz que ele não é tão importante assim, ele vem na raiva e ele quer destruir. Imagina, minha mãe sempre disse que eu sou incrível Como você e tá você dizendo que não eu. pode. E a gente tem o arrogo, que também é a pessoa que ela foi a pessoa excluída, a pessoa que sempre passou por bullying. E ela tem uma vergonha no peito, e a pior emoção da gente é a vergonha. Porque a vergonha, ela caminha com a culpa. Né? E uma culpa de identidade, que eu não sou suficiente, que eu não sou perfeito. E eu não quero me sentir nem envergonhada nem culpada, porque a vergonha me encolhe. Então eu crio essa persona de ser o grandão, sabe? Eu gosto do Gato de Botas 2, que tem o Joãozinho Trombeta, que é um homem enorme, gordo, Ah, com a bochecha de terno e com pirulito na mão, né? Porque é uma criança que faz sim. maldade, tem uma maleta que vai matar todo mundo. Mas é só uma capa Só ali. uma capa, porque você vê que o pirulito tá ali. A criança dele tá ali. Mas a pior parte do narcisista é quando ele incorpora a vítima. Porque assim, se eu coloco um bebê numa cadeira e Hitler, quem que eu vou ter mais repertório para enfrentar? Hitler. O bebê não. Bebê, deixa eu pegar o bebê e botar aqui, deixa eu dar um mamar a ele. Tá chorando, eu vou dar Lufital, deve ser gases, né? Eu fico ali tentando atender a necessidade do bebê. Então, alguns narcisistas, eles são perigosos, porque eles se fazem de vítima. Você acha que isso vem da criação ou não tem nada a ver de uma Às- mãe, assim, ou não? Não. Pode Às ser. vezes, sim. O arrogo puro, sim, porque ele era dotado de direitos. Ele era o mais importante. E toda relação que ele não é importante, ele quer destruir. E esse é o perigoso porque ele mata. Ele mata matando. O outro vai matar a identidade de quem convive com ele para a pessoa não ir embora. Ah, pra ficar ali. Pra ficar ali. Acho que era ali que eu E queria chegar. muitas Tem mulheres gente que quer que fique fique ali, né? E tem aquele cara assim, não tá comigo. Eu essa semana, não sei se você viu, um caso de feminicídio, né? Que era um cara que eu vi na televisão assim, ele atirou na mulher, ele matou ela com 2 armas. Ele tava com 2 armas. E aquilo me chocou tanto, eu fiquei tão impactada com aquilo. E eu vim falando com meu marido, né? Conversando com ele, falando: gente, a pessoa. Hoje em dia a gente vê muito mais noticiar. Será porque. Aí meu marido tava falando, a gente conversando. Antigamente as mulheres permaneciam muito mais, né? Hoje as mulheres elas querem ir. As pessoas antigamente, você acha que elas sofriam mais caladas, mulheres, por não ter essa voz, né? Não poder ter leis que protegem. Elas ficavam, permaneciam ali, né? Hoje eu acho que elas estão indo e falando, não, eu não quero mais esse tipo de relacionamento, e o homem vai lá e mata, porque não consegue conviver com isso. É interessante que a Lei Maria da Penha, ela é uma lei nova, né? Ela faz 20 anos ano que vem, né? Ela é uma lei de agosto de 2006. E ela vem dizer que o que era um mau comportamento é crime. Né? Porque antes era algo... Mas é um mau comportamento aceito socialmente. Que o homem é forte, potente, as mulheres não trabalhavam. Sim, era todo né? um A contexto, gente né? ficava em casa
e a gente precisava desse homem para comer. Então, esses homens, né? Escuta a história da avó, da tia. Os homens saíam, tinham mulheres na rua, aprontavam. Alguns, assim, tinha 2 famílias há 20 anos. Era muito isso. E aí a gente começou a conhecer, porque o conhecimento, ele liberta a gente. A gente começou a conhecer e falar nas empresas, falar nas escolas. A gente começou a empreender, gerar soluções, né? Gerar soluções para sair de pindaíba, porque às vezes o homem bebia e a gente vivia na miséria, né? E às vezes a família não queria ajudar e tudo mais. E aí a gente fazia o quê? Entubava. Porque era um lugar de que ainda, quando você fala, eu sou divorciada, a gente olha e às vezes parece que eu quero proteger o meu, né? Ser divorciada, imagina, né? Meu Deixa eu tirar aqui. Então, ainda é um lugar, sim, de vulnerabilidade social, de vergonha, de culpa diante da sociedade, porque o amor verdadeiro muda o outro. A gente aprendeu isso, né? Então, a gente precisa hoje entender que o que não tá bom para mim, o que me mata, não tem que ficar na minha vida. Isso qualquer lugar, porque a gente está numa relação onde eu entrava numa empresa e me aposentava ali. Eu entrava num casamento e ficava ali. Hoje eu fico se tiver bom para mim. Se não tiver bom para mim, por que que eu vou ficar lá? Porque minha mãe ficou, minha avó ficou. Acha que se separar é algo que vai manchar a identidade, vai manchar a visão do outro, né? O outro não vai te enxergar como uma mulher que casou e que deu certo. As mulheres ainda permanecem muito por isso, né? Permanecem nesse lugar. E aí, a gente precisa de relacionamentos para viver. Nós somos seres relacionais, não tem jeito. Mas a gente colocou no homem, no amor, no casamento, esse lugar. E aí começa a violência. Por quê? Porque quando eu me apaixono por alguém, eu não deixo de ser filha, eu não deixo de ter irmã, eu não deixo de ter primos, eu não deixo de ter amigos. Eu tenho essas pessoas, só que na verdade, num relacionamento abusivo, muitas vezes a marca principal vai ser: vamos ficar só nós aqui? Essas pessoas atrapalham tanto Tirar a pessoa da liberdade dela. Eu falo que amar é como ter um passarinho no dedo. Meu dedo tá aqui. A gente tem um acordo, né, de uma família, eu para você e você para mim, nosso casamento não é aberto, mas você vai trabalhar, você vai estudar, você vai jogar o seu futebol, mas você vai voltar aqui para ficar no meu dedo e cantar para mim. E eu também vou cantar no seu dedo, confiando, tendo algo que eu olho para você e eu confio em você. E se eu não confio na pessoa, por que eu vou ficar com ela? Que relacionamento é esse? Eu já abri a porta do abuso, do abuso, ir além do uso. Porque às vezes a pessoa não é confiável mesmo. Só que a gente tem que ter critério para avaliar. Porque assim, como eu fiquei porque disseram que era bom para mim, eu fiquei, mas a pessoa não tem nada ali que faz com que eu acredite nela. Então, assim, essa questão, e eu vou te falar, existem pessoas acreditáveis ainda. A maioria dos casamentos são bons relacionamentos. A maioria. O problema é que a gente tá com a lei em voga e a lei ficou mais forte na pandemia. Por quê? Porque a gente ficou restrito em casa. E quando a gente ficou restrito em casa, que a criança parou de ir para a escola e um professor parou de ver o comportamento da criança que mudou, uma criança que era extrovertida que ficou introvertida, a gente começou a ficar ali e aí as relações ficaram muito abusivas. Os 6 primeiros meses de pandemia, a gente vendeu de álcool a bebida de 3 anos. Porque todo mundo queria ficar em casa bebendo, né? Era o Entorpecer para não ver o que estava acontecendo ao redor. E aí é muito isso assim, olha, eu bebia socialmente no sábado, mas que vida é essa que eu não posso pro shopping, que eu não posso pro futebol? Então eu vou beber. E aí quando eu bebo, o meu cerebelo, ele perde o controle do meu corpo, das minhas ações, e a qualquer coisa, as pessoas começaram a se espancar. Meu Deus. E aí as crianças, né, quem presencia a violência é vítima da violência. Tem uma série que eu gosto muito que é Mind.
sei se você já viu, Nunca. mas eu acho que é importante, porque ela presenciava a violência dos pais, mas o pai batia na parede, jogava coisa no chão, quebrava a janela, não batia na mãe, mas ela corria e se escondia dentro do armário, de Aquilo medo, pra ela era de um. medo. Só que ok, quando ela casa, ela vive o mesmo padrão, porque a gente escolhe, tá? Os nossos neurônios espelho, ele anda por aí como imã, buscando padrões conhecidos. Porque a Uhum. gente fica mais confortável. E também você acha que essas mulheres elas aceitam mais? Tipo assim, é normal, acontecia na minha casa, acontecia agora, tá tudo bem. E se fosse algo consciente, assim, seria lindo, né? Mas Mas não não é. é. É algo do invisível Não, assim, mesmo, do de profundo. deixar acontecer, porque, É. isso acontece, né? Então. E aí, quando na série Mind ela levanta e vai embora? Quando ele tá batendo, que ele quebra a janela e o filho dela vai pra dentro do armário. E aí ela Ela viu. olha e fala. "Ah!" Aí ela pega a criança e sai com ela para procurar ajuda. E sabe o que é interessante? Eu atendi uma moça que ela saiu machucada na rua também, porque ele batia e tipo o pai batia nela, o pai dizia assim: "Deus corrige a quem ama, então eu te corrijo porque eu te amo". E ela ficou com isso implícito dentro dela. E ela sai pela rua machucada, uma patrulha pega ela, leva e ela começa a contar o que acontecia. Ele prendia em casa, deixava sem chave. E aí o, a pessoa recolheu o depoimento, foi falando: você ficava em cárcere privado, você vivia violência sexual, você vivia violência patrimonial, você vivia. E E ela ela, foi. e ela ficava assim, ó. "Ah, eu estava vivendo um crime dentro de casa. Que na verdade a gente coloca, tá nervoso. É um mau comportamento. Eu atendi um grupo de homens uma vez e um cara falou assim: mas eu sou um homem honesto, eu pago meus boletos, eu declaro imposto de renda. Eu falei: mas você bateu na sua esposa. E lá a gente psicoeducava com a cartilha da violência doméstica. Eu falei assim: aqui, ó, não pode xingar a tua mulher. Mas eu não concordo com isso, meu pai e meu avô faziam. Eu falei: tem uma lei nova que Sim. não contempla o seu pai e seu avô, mas contempla você. E se você voltar para cá, o juiz não vai dizer que você tem que fazer grupo terapêutico, vai te colocar no cilindró. Então você, por favor, aprenda para não repetir outra. Você me disse que seu avô fazia, que seu pai fazia, você está fazendo e você já tem 2 filhos. Você quer que eles façam Sim. também? Que eles repliquem isso, né? Exatamente. Gente, eu tô, assim, literalmente impactada, porque a gente olha, a gente vê muito, né? Mas quando a gente olha as histórias reais, né? Você deve ter muito insumo, né? Dessas histórias de fato. Essas mulheres, quando elas estão nessas relações, elas devem perder totalmente a identidade, né? Totalmente. Na verdade, elas já não tinham identidade, né? Uhum. Não tinham. Lembra que eu falei? Eu tô na É. minha casa, eu sou o que minha família diz que eu sou. Tenho uma religião, é aquilo. Dependendo da escola que eu estudei, é aquilo. Aí eu vou para a empresa, é aquilo. Aí eu vou para o casamento e eu fico naquele lugar ali. E aí eu vou tentando resolver com os meus meios e E às habilidades. vezes a mulher, ela nem percebe, né? Porque assim, pensando que de relacionamentos onde a mulher acha que aquele cara assim é incrível e ela não consegue sair, ela nem enxerga que aquilo é ruim pra ela. Sabe? Aquele amor obsessivo. Também tem isso também, né? Da É, mulher tá obcecada na. tem um filme que eu gosto, que é A Minha Vida em Marte. Eu não sei se você já viu esse filme, né? O Paulo Gustavo e a Mônica. E aí é interessante porque ela passa por algo, ele restringe o uso do chuveiro, ele é engenheiro, ele programa o chuveiro, acho que é 7 minutos um banho, e aí ele começa a tirar as coisas dela e tal, violências. Aí no aniversário da criança ele some e depois ela vê no telefone dele uma mensagem: foi maravilhosa a nossa tarde. E aí ela vai pro dia do divórcio, para assinar o divórcio, e o Paulo Gustavo vai junto, né? E aí ele começa a mostrar as fotos para ela, assim, ó. Que ele postou uma foto na rede social que ele e o filho estavam bem na foto e ela de careta. Então, assim, não respeitou. E ele vai mostrando os momentos que ele tirou coisas dela, vai lembrando ela. Porque quando nós vamos nos nutrindo, a gente vai nutrindo do prazer, não da dor. Porque a gente não quer viver dor, porque o nosso cérebro ele não aguenta. Então o tempo todo a gente fica assim: aonde eu encontro prazer? Aonde eu encontro Uhum. prazer? Por isso que muita gente compulsão por compra, compulsão por jogo, compulsão por rede social, compulsão por plástica, compulsão, compulsão, compulsão. Todo excesso esconde uma falta, como diz Freud, né?
Então eu busco lá fora o que eu não encontro aqui dentro em paz, né? E aí ela vai ali naquela relação pensar na foto, e as fotos são maravilhosas, né? Porque eu tô num cruzeiro, eu não lembro que ele de repente deu uma crise de ciúme, Uhum. falou vamos pro quarto agora. Ela lembra foto bonita, né? Ela não vai lembrar que de repente ele queria bater numa pessoa lá e que ela teve que se meter e ficou naquela tensão. Não, ela vai lembrar que naquela festa, sei lá, ela estava vestida de gala porque era a festa do comandante. Então, quando a gente começa a pensar nas relações, a gente precisa tirar essa maquiagem das fotos e começar a pensar no que é real. E uma relação adulta, ela precisa ser conversada e combinada. Quando eu sou criança, eu aceito passivamente o que é as Uhum. coisas. O que é E mesmo, dito ali, é, né? e Os mesmo que eu padrões. contrarie e diga eu não concordo com isso, eu sou sua mãe, fica quieto. Engole esse choro. Você quer um motivo para chorar? E aí você começa a duvidar do que é estranho. Você fala, isso é estranho. Não, 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 mas espera, deixa eu engolir o choro, porque isso não é um motivo real para Ai, chorar. gente, a gente tem que se policiar, né? Porque a gente faz. E a gente precisa entender que enquanto a gente não se conhecer, entender o que realmente não faz bem pra gente, a gente vai continuar caindo naquilo que impõe pra gente. Há 3 semanas atrás eu fui almoçar num restaurante e a gente escolheu uma comida que era para todo mundo. E aí eu tava com um casal, o cara tava na minha frente, a moça do lado, e a gente tava pedindo peixe e camarão, e ela não come nem peixe nem camarão. E aí ele falou assim: tem prato executivo, escolhe. Não, ele falou assim: vou escolher um para você. Aí eu Já acendeu um alerta ali. falei: mas eu não fico trabalhando o tempo todo, não. Eu Mas, faço um esforço mas para não. assim, vem, É. vem, vem ali, né? Aí ele falou assim: você pode comer carne com fritas. Ah, não, não, eu acho que o frango vai ficar ótimo para você. Falei: por que ela não escolhe? Não, eu vou escolher para ela. Eu falei: mas você vai comer peixe e camarão com a gente. É, e ele sabia o que ele queria, né? É. Ele escolheu o dele. Com a gente. Todo mundo ia comer Sim. aquilo. E aí eu falei assim, dá o cardápio para ela escolher. Não, não, eu que vou escolher para ela. Aí eu Gente, olhei no olho dela, ela fez assim. Aí eu, não tô trabalhando, não tô não tô trabalhando, não tô trabalhando. trabalhando. Entende? Cartãozinho assim, meu contato. Que loucura. E às vezes, você acredita que eu atendi uma moça que ela fez terapia 6 anos escondida? Porque ele não aceitava? Ainda tem isso, porque também quer tirar a pessoa ali de pedir ajuda, É. né? Porque besteira. Eu pagar terapia? E assim, restringir também da família, de amigos, também deve ser muito isso, né? Pra pessoa não acender aqui, sim, aquele alerta. É, tem algum sinal que você acha que é fundamental, assim, quando chega aqui, ou você acha que a pessoa que tem que identificar o que pra ela aqui chegou, assim, ou tem algum momento, assim, que você acha que tem uma virada, assim, na cabeça das mulheres, enfim, ou de quem sofre esses abusos de relacionamento? Tem uma coisa que é bem interessante, que é o efeito gaslighting, né? Isso vem de um filme que ele apagava a Uhum. luz e ela ficava assim, a luz está apagando. E aí ele falava, você está doida, não está apagando nada. Ele confundia a cabeça dela. E às vezes a confusão vem num sujeito que quando está em sociedade, ele é muito legal, gente boa, conta piada, paga tudo para todo mundo. Chega em casa é um cão, né? Um cão raivoso. Isso traz uma confusão, mas o que às vezes a gente quer se adaptar? Então a gente passa a viver uma vida que o tempo todo tem muita gente perto. Mas às vezes o sujeito ele também não quer. E aí ele começa a ser legal e quando ele chega num ambiente privado, ele começa a dizer mal de todo mundo. Porque aquela sua prima que aí você fica assim, mas era tão Mas você legal, tava aqui agora, né? que loucura, né? E aí na minha família teve um caso assim, que ele era muito legal. E quando eles separaram, porque ele traiu, engravidou outras mulheres, Uhum. enfim, e todo mundo ficou do lado dele ainda, porque ela era chata. E aí ela começou a falar que vocês acham que era assim, mas quando vocês iam embora, ele falava isso, ele falava aquilo. E pra gente, família, ficava assim, mas será? O cara era tão legal. E ele Gente, fazia churrasco, e ele era cozinheiro, ele tinha habilidade, então ele fazia coxinha, fazia quibe, fazia não sei o que, fazia. E aí você ficava assim, que loucura, que confunde. E a gente acha que o legal é legal, mas será que é mesmo? O legal é legal? porque ali muito interno na relação é só a pessoa que sabe, né? Só a Porque às pessoa. vezes as pessoas relatam coisas assim, né? Que a gente vê, eu, por exemplo, na mídia,
assim, gente, será que essa tem, né, atores, às vezes aparece, a gente fala assim, gente, como assim essa pessoa pública fazia isso? Como assim, né? A gente fica ainda se perguntando, mas só quem tá ali na relação que sabe. E assim, o pós, como que é esse pós para essas mulheres que estavam nessa relação que conseguiu sair, assim, qual é esse ponto de partida? Em primeiro lugar, assim, né, é interessante que o sujeito, ele não quer que a pessoa vá embora, ele quer ficar ali. Uhum. Então ele diz: você é feia, ninguém gosta de você, a sociedade não gosta de você. Se você não ficar comigo, você não vai ficar com ninguém. Isso é um mantra, né? Quase que um Buda, assim, Ah, é. ninguém gosta de você, Ninguém você vai não te vai ficar com querer, você ninguém. tem É isso. filho, você não trabalha. Tem muito essas coisas E também, aí, né? quando a pessoa sai, ela tem algo que ela tem esse sentimento de se esconder. Às vezes alguém gosta dela, alguém se apresenta e ela fala: não, não é para mim, eu não sou boa, eu não sou amável, eu não sou legal, né? E aí as amizades, elas vão ser fundamentais para isso. Eu atendi uma moça que eu falei assim para ela: olha, vamos antes dela sair, porque como não havia violência física, eu falei, vamos estruturar para a gente sair, né? Mas era uma pessoa que ela viajava e não podia sair do quarto do hotel, que ele não queria que saísse do quarto do hotel. Então eles iam para lugares mágicos, mas ficava no quarto, que a gente veio para descansar, era Meu assim. Deus. E aí, e ele não trabalhava, ele escolhia os lugares, ele escolhia as coisas, era o que ele queria comer, mas ela que sustentava, mas ela não podia sair do quarto. E se saísse, ele tinha feito a programação e ela ia seguindo, né, a cartilha dele. E aí, quando ela disse que não queria mais, eu falei, vamos voltar às amigas? Uhum. Vamos se envolver, sei lá, num condomínio, ela morava num condomínio, sei lá, aí ela entrou lá, foi ser secretária enfim, do condomínio, né, participava das assembleias, aquela coisa, vamos ser da igreja, você tem alguma Fazer algum coisa? ciclo ali, E né, aí que ela vai. começou a se envolver num projeto de uma igreja onde servia quentinha, então ela começou a fazer uma base de vínculos seguros. Uhum. E aí, nesses vínculos seguros, ela começou a ter pessoas que falavam, nossa, a gente estava esperando você chegar. E aí ela Nossa. falava assim, mas eu estava esperando eu chegar. Aí ela começou a fazer terapia e fazia parte de um grupo terapêutico. Aí nesse projeto lá do condomínio, elas conseguiram botar Muay Thai no condomínio, aí as mulheres do condomínio faziam. Então era 3 vezes por semana e 2 vezes por semana a caminhada. Então ela começou a estruturar a vida dela com vínculos seguros e ela começou a perceber que ela era gostável, amável, maravilhosa, Tudo que com ele habilidade. falava que E aí ela ficou forte para dizer tchau. já tinha ali uma base, uma Segura estrutura. para dizer, olha, você consegue caminhar. Uhum. Inclusive você trabalha, você vai, você segue, E você não apoio ali da precisa família, né? De, isso enfim, de pessoas de pessoas próximas. próximas para fazer com que ela seguisse. E ela tá bem, assim. Isso é maravilhoso quando a pessoa começa a ver que fica bem. Eu tive um Uhum. caso que o sujeito ele é importante mesmo. O sujeito com doutorado, enfim, Importante, um nível. importante, a nível Harvard. E aí, e fez cursos no mundo inteiro, o cara é Uhum. importante. Mas só ela sabia, né? Violências do tipo dela estar entrando no carro e ele sair com o carro, dele empurrar ela. Assim. E aí, só que ele é um sujeito intragável. Se você ele estiver sentado aqui com o microfone na mão, todo mundo escuta, mas para convivência não serve. E aí não tem amigos, não tem vínculos, só tem diplomas na parede, porque ele é importante. E ele se gaba desse lugar. E aí o irmão ligou para ela, o irmão dele ligou para ela e falou assim: "Você já descansou? Pô, vem pegar ele de volta, ninguém aguenta não, Meu Deus. porque ele é muito difícil". Aí ela me ligou, falei: "Larga esse despacho na encruzilhada. Vamos botar lá. Deixa ele Despacho, lá. isso, entreguei a oferenda". Porque é isso. Porque senão você fica carregando um problema que nem a família quer. E às vezes é isso, poxa, a mãe maltratava ele, Ah, os irmãos não querem saber, mas que culpa eu tenho? é. Que esse sujeito não é amável, ele não é amável para ninguém, nem para mim. E essa mulher é uma mulher potente, potente mesmo, incrível ela, que tinha tudo para ser um casal perfeito se ele não fosse doente. Mas ele Uhum. também não quer processo. Eu já Ah, ele tive, não quer ele o. não quer. Eu já tive um homem que veio para terapia, veio conversar comigo e dizer assim: eu gosto muito de você, você está fazendo um trabalho lindo, mas você está atrapalhando o meu esquema.
Falei, você tá me contando a verdade? Que coisa Gente, que boa! Vou avisar legal. para fugir de você. Porque Vou dar um conselho, foge que foge. E aí fala, mas você tá atrapalhando. E muitas vezes, quando elas chegam para mim, eu falo assim: olha, eles vão começar a dizer para você que a terapia só tá fazendo bem para você, que essa terapia não tá sendo boa. E por quê? Porque o autoconhecimento, ele desarticula o esquema do outro. liberta, né? Liberta. E aí começa a não funcionar mesmo só para ele, que era abusivo. Sim. E que afastava ela das relações para que ele pudesse dominar. Tem um filme, eu adoro filme, porque Não, exemplifica porque pra gente. realmente o filme ele traz essa. Nós falamos sobre o filme num outro episódio e a gente vê ali, né, realmente as Tem um pessoas. filme, Wish, o filme de 100 anos de comemoração da Disney, né? Uhum. E aí é o rei, o nome do rei é Magnífico, e ele cria uma ilha, né, uma cidade que se chama Rosas, que é para as pessoas irem para lá. E quando as pessoas completam 18 anos, elas pegam um sonho, o sonho é uma bola amarela enérgica, e elas entregam para ele. E as pessoas da cidade vivem pelas conferências que ele vai sortear alguém para realizar o sonho. E as pessoas ficam ali, vazias de si mesmo, esperando o dia que ele vai ou não realizar os seus sonhos. A gente tem uma vida que pode ser aplicada num projeto social, num sorriso para uma criança, numa música que você pode cantar, numa amizade que às vezes é uma amizade de um momento, de um lugar, de um sorriso verdadeiro que pode nos libertar. Eu gosto disso, né? Eu conheci uma cliente que ela era muito feliz, ela vem de uma família de mulheres que cantam, que tem poema como base, então ela era muito feliz. E num aniversário, ela estava lá, e ela gosta de aniversário, e ela cantando parabéns para você, e animadíssima, e a pessoa do aniversário era flamenguista, e ela começa, uma vez, Flamengo. E alguém olha para o marido que a ama e fala assim, ela é animada, né? Aí ele olha e fala, ela é assim mesmo, só faz vergonha. Então, a admiração dos outros sobre ela faz com que ele a ofenda, a humilhe, a diminua. Porque, na verdade, só ele que pode ser o centro. E como ele não pode, se eu não posso com ele, Vai eu ter não que colo com diminuir. ele não, destruo ele. E aí, Diminui. essa mulher, ela descobre que ela pode sim cantar parabéns feliz, que ela só estava no lugar errado. Ontem eu fiz uma postagem sobre isso. Num ambiente certo, eu sou bonita, eu sou feliz, eu sou alegre. No ambiente errado, eu tô sempre devendo. Eu sou sempre devedora, eu nunca sou suficiente. A minha alegria nunca é genuína. O meu sorriso sempre é causa de ofensa. E fala assim, ó, você fica sorrindo assim, mulher que sorri desse jeito é vagabunda. É. E aí você vai se perdendo de você para caber num único Num mundo, único mundo. podendo caber numa dimensão. E assim, o verdadeiro, pra mim, né, o verdadeiro amor, relacionamento é quando a pessoa te projeta, que vocês crescem junto, que vai lá, tá bom. É um relato assim, eu sou casada, né? E eu fui numa festa recentemente e eu tava com um vestido que eu tava achando que tava chamando muita atenção. E eu já tento sempre, né? Não, vai. E eu botei, pedi pro meu marido pra ver. Falei, olha, o que que você acha? Tá chamando muita atenção? Eu já querendo que ele falasse assim, tá, ó. E aí, muito ao contrário, ele falou, não, você tá linda, vai. Eu falei, não tá muito, tá, mas tá ótimo. Então, assim, é óbvio, nós vamos ter, né, questões, né? Eu acho que ninguém tá livre disso, de não ter, né, de ter embates ali. Mas eu acho que é o que você falou, a gente precisa ter a nossa identidade. E o que que você falaria para as nossas mulheradas que nos assistem, que às vezes podem estar no auge da dor? O que que você deixaria de mensagem para elas? No ambiente certo, você vai florescer. No ambiente errado, você vai minguar. Só que o ambiente certo não é um único lugar. Tem um conto africano que diz que uma criança precisa de uma aldeia inteira para ser uma pessoa de identidade forte. Então, eu e você, do útero ao túmulo, precisamos de muitas relações saudáveis
para ser forte, porque a gente vai aprendendo com as múltiplas possibilidades. Quanto mais habilidade você tiver, você vai ser forte, você vai vencer os seus desafios, você vai superar os seus limites e você vai brilhar, para que quando chegar o seu último dia de vida, você não deva nada, você fala, eu vivi até o último dia. E o Winnicott, ele vai dizer que eu tenho que estar vivo no dia da minha morte, porque a morte ela vai chegar, mas eu gosto de pensar que a morte, quando ela vier para mim, ela me encontra tão ocupada com a vida que ela fala, vou dar mais um dia para ela. E eu confundo a morte, porque eu estou vivendo tanto que quem caminha comigo queira também viver. E que você cresça, se desenvolva, para que você possa despertar e que você não more sozinha no jardim, mas que você more num lugar com muitas rosas, com muitas flores e com multiplicidade de vida, porque nós nascemos para viver. Ai, que lindo! Muito obrigada, Ilana. Adorei o nosso papo. Que bom. Mulherada, que papo gostoso, né? Sobre identidade, sobre se conhecer, sobre saber quem você é, aonde você cabe, aonde você está. Que maravilhosa. Meninas, sigam a gente lá no Instagram, no YouTube, ative o sininho e até a próxima. Beijo. Ai, foi muito bom!